Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Guia Prático CRTI. Eu me chamo Vinícius Borges, você já me conhece. E no vídeo de hoje, continuando a nossa série de vídeos aí do RHID, a configuração de horário, hoje nós vamos ver os parâmetros básicos. Então, como é de costume, a gente troca a nossa tela aqui. Com a tela trocada, pessoal, hoje nós temos aqui, vou só voltar, menu inicial aqui, nós temos aqui no menu lateral horários. Dentro de horários nós vamos alterar um horário, a gente já viu sobre jornada, horário cíclico e etc. Então, nós vamos aqui para essa aba que é o nosso foco hoje, parâmetros básicos. Então, bem rápido, pessoal, cada um desses parâmetros, se a gente deixar o mouse parado em cima, ó, ele vai abrir um balão dizendo para a gente o que ele significa. Então, pré-assinalar determina se as marcações serão feitas de forma automática pelo sistema. Então, quando a gente puxa aqui, o próprio sistema dá as opções em que a gente pode ativar. Marcação automática do horário da refeição, marcação automática de todas as batidas, então entradas, saídas, marcação automática de todos os intervalos, então, por exemplo, almoço, café da tarde, se a gente tiver, marcação automática de todos os intervalos, exceto o da refeição. Então, ao horário do almoço ali, eu não quero que ele faça isso, a gente marcaria aqui. E o horário da refeição, o intervalo, ele mostra aqui. Determina qual o intervalo de refeição, pois pode haver configurações específicas para esse intervalo. Então, se a gente tivesse aqui entrada 3, saída 3, vamos supor que a gente tem aqui 4 entradas, né? Entrada 3, entrada 4, ele mostraria aqui, ó, saída 2, entrada 3, saída 3, entrada 4, que são os horários aqui que podem ser refeição, correto? Então, a gente tem o modo de compensação, determina se haverá compensação de jornada semanal ou mensal. Lembrando que se a gente marca aqui o compensado, a gente já está dizendo que ele é compensado diariamente. Aqui é se a gente for compensar de maneira semanal ou mensal. O mês inicia no dia 1º, então essa é uma configuração, caso a gente tenha jornada de diferentes ciclos de jornada, aí a gente consegue mudar também o dia que inicia o mês. Quando o dia de trabalho cai num feriado, então aqui a gente consegue definir se eu quero que conte falta, então, por exemplo, se ele vier trabalhar, vai contar como extra, porque é feriado, mas eu também não vou descontar faltas, porque considera extra ou banco de horas. Ou eu posso considerar como um dia normal, ou eu posso considerar como extra, se ele vier trabalhar, ou como falta, se ele faltar. Então, se a gente lembrando, deixando aqui o mouse, ele vai mostrar pra gente. Mesma coisa quando o dia de trabalho cai em um domingo. Então, a gente consegue as mesmas configurações. Se eu quero que conte só extra, se eu quero que conte como um dia normal, ou se eu quero que conte como extra e desconte as faltas dele. Ou seja, se ele vier trabalhar, beleza, conta como extra. Só que se ele veio trabalhar e faltou alguns minutos, ele vai descontar as faltas. Horas extras antes do início da jornada, então o funcionário chega lá, ele tem que chegar às 7 horas, mas todo dia ele chega às 6h54, 6h48 e vai batendo ponto lá, e isso vai acumulando na jornada dele. Então a gente pode colocar aqui para considerar extra antes do início ou desconsiderar. Então se ele chegar ali 3 minutos mais cedo, eu não quero que conte. Hora extra após o horário do término da jornada é a mesma coisa. Eu quero considerar ou desconsiderar. E hora extra no intervalo. Aí a gente consegue verificar se a gente considera as horas extras no intervalo. Lembrando que os intervalos são saída 3 e 4, saída 2 e 3. Por quê? Aqui são os intervalos não refeição. Então, a gente pode verificar se o funcionário pulou o almoço, desconsidera as horas extras nos intervalos, considera ou considera apenas no intervalo da refeição. Por quê? Aqui, extra, quando o intervalo for menor que 1 hora. Se a gente for ler aqui, tem uma súmula lá do TST que a gente não pode descontar o extra que é feito no almoço. Ou seja, se eu tenho 1 hora de almoço e eu fiz 40 minutos, eu tenho que receber obrigatoriamente. Ah, mas tem lá a tolerância de 10 minutos diários que eu posso descontar do funcionário, que eu não quero que considere. Independentemente, pessoal, o horário do almoço, ele não tá dentro dessa regra de compensação, né? Que o funcionário eu tenho 10 minutos para extra e falta. Não, a gente não pode descontar. O horário do almoço ele tem que ser pago. Fez 1 minuto de almoço, ele vai ter que contar esse 1 minuto de almoço. Atraso
na hora do... falta no início da jornada, né? Então, por exemplo, eu quero considerar se ele atrasar para iniciar a jornada, eu quero considerar. Ou eu posso desconsiderar, ele tem que entrar às 7 horas, mas todos os dias meus funcionários ali demoram, eu forneço um café e eles entram 7h05, 7h08, mas é porque tá tomando café da manhã que eu forneço na empresa. Então, a gente pode desconsiderar esse atraso, essa falta no início da jornada, ou seja, na primeira batida do dia ali. Saída antecipada, hora de falta no término da jornada. Então, vamos supor, ele tem que sair às 18 horas, mas ele foi lá e saiu às 17h55. A gente também consegue colocar para considerar ou desconsiderar. Hora de falta no intervalo, considera como hora de atraso ou desconsidera. Vamos supor que a gente tem um café da tarde lá na batida entrada 2 e saída 2. Vamos supor que a gente tem aqui esse intervalo aqui de um café da tarde, né? Então, a gente pode considerar o atraso deles. Vamos supor que a gente saiu ali para tomar um café da tarde e atrasou. Então, a gente pode dizer que a gente quer considerar esses minutos de atraso ou desconsiderar. E folga nos intervalos não refeição. Então, mais uma vez, determina-se os intervalos, exceto as refeições que estão marcadas ali em cima. Determina-se os intervalos, são considerados como horas trabalhadas. Não afeta intervalos realizados não previstos no horário contratual. Ou seja, se a gente teve ali o intervalo, a gente vai considerar como hora trabalhada ou não. Desconsidera como horas trabalhadas. E aí a gente, né, vamos supor que ele passou aqui, que ele passou direto. Aí a gente considera ou a gente não considera. Ok? Então, esses são os parâmetros básicos, pessoal. Quase errei aqui, hein? Voltando para a tela da CRTI. Então, esses são os parâmetros básicos, pessoal. É uma tela bem simples, lembrando, a gente tem ali o mouse, é só passar o mouse em cima, deixar ali um tempinho, que ele mostra para a gente dar uma breve explicação. Mas é como a gente sempre diz, tendo dúvidas, basta chamar a gente aqui no suporte, que a gente liga, dá uma olhada, configura junto com você a primeira vez, mas é muito importante também que você acompanhe aí, considere ver os outros vídeos, os vídeos anteriores, que tem bastante coisa legal de configuração, de como fazer, de como ajustar. Então é interessante também que esses vídeos sejam vistos. Então é isso, pessoal. Um abraço, precisando só chamar no suporte. Será um prazer atender vocês. Tchau, tchau.